Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez nós estamos na nossa classe de catecúmenos, hoje finalizando a lição de número 16 e também finalizando esse período que nós tivemos de preparação para entender um pouco mais sobre a identidade presbiteriana, sobre a forma de ser doutrinal da nossa igreja, sobre como nós vivemos o Evangelho de Cristo e também entendendo a nossa forma interna de ser igreja e das responsabilidades que temos como membros quando nós assumimos isso, né, para a nossa vivência na família da fé presbiteriana também. Hoje, encerrando, nós vamos estar falando sobre o ministério da igreja local no ministério diaconal, né? E quando falamos em ministério diaconal ou diaconia, né, nós temos aí o artigo 25, e também na sua parte C, ele vai dizer assim: a igreja exerce suas funções na esfera da doutrina, governo e beneficência, mediante a oficiais que se classificam em o A, nós vamos ter lá o presbítero docente, que nós já vimos, o B, o presbítero regente, e o C, então, diáconos, né? Doutrina, presbítero docente no ensino, governo, presbítero regente na administração e beneficência, os diáconos. Também nós temos na CIPB também artigo 53, quando fala exclusivamente do diaconato. E ela diz assim: o diácono é o oficial eleito pela igreja e ordenado pelo conselho para, sob a supervisão deste, no caso do conselho, dedicar-se especialmente à arrecadação de ofertas para fins piedosos, aos cuidados dos pobres, doentes e inválidos, à manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino e ao exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e suas beneficências. Voltando no artigo 53, quando fala lá que o diácono eleito, ordenado pelo conselho para, sob a supervisão dele, também existe o artigo 83 aqui da nossa CIPIB, que fala das funções privativas do conselho, que é privativa, é próprio do conselho. E na parte G, ele diz assim: estabelecer e orientar a junta diaconal, né? Ou seja, é o conselho que estabelece e é o conselho que orienta, então, nesse sentido, dizendo aqui, né, a junta diaconal, né? Ajuda a junta diaconal no exercício também da sua função. Por isso, no artigo 53, sob a supervisão do conselho, então a diaconia exerce essas demais funções que nós temos aqui. Artigo 55 ainda da CIPB, quando fala dos presbíteros, igualmente fala dos diáconos, e diz assim: os diáconos devem ser assíduos e pontuais no cumprimento de seus deveres, irrepreensíveis na moral, são na fé, prudentes no agir, discretos no falar e exemplo de santidade na vida. Então essas são algumas das qualificações também que estão no diaconato. Trazendo isso, né, nas orientações da vida diaconal ou do ofício diaconal, lembrando que o diaconato é o primeiro, ou os diáconos foram os primeiros oficiais da igreja primitiva. Nós temos isso lá em Atos capítulo 6, que diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas desses estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas ou auxiliar os demais irmãos. Mas, irmãos, escolhei entre vós. E aqui entra também algumas das qualificações inerentes ao exercício do diaconato: 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós,
nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra, né? Então aqui nós temos o exercício do pastorado, do diaconato, né? Sendo os primeiros que foram escolhidos, né, para o exercício nesse ofício, né? Homens cheios do Espírito, de boa reputação e sabedoria. Depois, quando nós temos lá em Paulo escrevendo ao seu irmão Timóteo, ele vai dar as qualificações para o presbiterato, e para o presbiterato também ele coloca nessas qualificações também, né, os diáconos, né? Deixa eu pegar o texto aqui só para nós recordarmos. Capítulo 3 de 1 Timóteo, falando ao presbítero. Ele diz: é necessário, porém, que o bispo ou o presbítero seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre disciplina, com todo o respeito. Seguindo o texto, verso 8, ele fala: semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinado a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados. Aos diáconos é colocado também essa cláusula bíblica, primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Então nós temos aqui algumas qualificações bíblicas que nós colocamos, que nós trazemos aqui à luz da palavra, tanto em Atos quanto em Timóteo, né? Trazendo isso para nós, as qualificações para o exercício do diaconato, né? Então o diácono deve ser um cristão com vivência comunitária, para ser conhecido e para conhecer os irmãos. Primeiro experimentado, né, o que diz 1 Timóteo capítulo 3. Ter demonstrado disposição no serviço religioso e no cuidado e zelo com a casa do Senhor. Ser equilibrado, sensato, paciente, dedicado, consagrado, afável, prestativo e que tenha um bom relacionamento com todas as faixas etárias. Demonstrar espírito de unidade nas decisões em que a sua opinião não venha a prevalecer. O sentido que nós trazemos para o lado político-secular, né? Democracia, né? Mas aqui nós vamos entender que nós estamos debaixo de uma teocracia. Na teocracia, né, o que impera é o espírito de unidade nas decisões também. Acatar e respeitar as autoridades constituídas de sua igreja, enquanto elas permanecerem fiéis nas escrituras sagradas e submissas à doutrina, à disciplina e ao governo da igreja presbiteriana do Brasil. Quando fala sobre isso, está falando sobre o presbiterato, né, e falando do presbiterato aqui no sentido geral, né, o presbítero docente e o presbítero regente. Possuir uma vida moral irrepreensível, conviver bem e harmoniosamente com seus pais e demais familiares, né? Coisas que nós vemos ali Paulo falando a Timóteo e que também está presente em Atos. Quais são as funções diaconais? As funções diaconais partem do zelar do patrimônio físico da igreja, o serviço da manutenção geral do templo e das suas dependências, a preservação de móveis, de utensílios. Isso é uma atribuição diaconal. Não quer dizer que os diáconos têm que fazer tudo, mas está sob a sua responsabilidade, sobre o seu olhar, né, essa questão geral da manutenção da igreja, aonde eles vão fazer o quê? Vão chamar para junto de si irmãos que vão auxiliar nesse serviço
do patrimônio físico da igreja. Por quê? Porque na verdade toda a igreja ela precisa ser e viver o quê? Um serviço diaconal, foi o que Jesus falou. Todos nós fomos chamados para servir. Mas o diácono, ele é um tipo de levita do templo, né? Os levitas, como nós sabemos, eram aqueles que trabalhavam na manutenção geral de toda a estrutura do templo e antes do tabernáculo, né? Não vamos confundir levita com músicos. Alguns levitas eram músicos, mas nem todos exerciam essa função, porque cada um tinha a sua função no sentido de todo o templo, na manutenção geral do templo. Nós temos ali levitas que eram padeiros, levitas que faziam outras atividades, que exerciam os seus turnos dentro do contexto da manutenção do templo e antes do tabernáculo. O diácono é um tipo de levita no templo nesse sentido. O diácono é aquele que também está atento às finanças da igreja, né? Compete aos diáconos fazer o quê? Levantarem ofertas para fins beneficentes, segundo programação aprovada pelo conselho. Lembrando que o serviço diaconal ele está também sob a supervisão do conselho, e nesse sentido há o quê? Há uma intercomunicação entre si para essas finalidades também. No sistema moderno que nós temos, a beneficência ela consta, né, ela pode ter verbas votadas pelo conselho, né, com o numerário que vai ser retirado dos dízimos, das ofertas e nas contribuições dos cristãos, né, onde parte desses valores é atribuído também ao serviço diaconal. Mas quando excede, né, os diáconos eles podem então fazer o quê? Buscar meios de angariar então fundos para determinados serviços de beneficência, com aprovação do conselho nesse caso. Atribui aos diáconos o recolhimento dos dízimos, ofertas e contribuições dos cristãos, né? Quem está no trabalho ali do gasofilácio, né, aos finais do culto ou durante o culto, é uma atribuição diaconal, que eles fazem o quê? Conferem todos os valores, né, e entregam ao tesoureiro logo a seguir, né, essa função então diaconal que nós temos. Na beneficência, a beneficência diaconal deve restringir, em primeiro lugar, aos domésticos da fé, conforme a recomendação bíblica, né, em Gálatas nós vamos ver lá no capítulo 6 falando sobre essa questão. Primeiro, os da fé. Os diáconos são o quê? São servos dos servos de Deus. Então ele tem um olhar muito mais acentuado em primeiro lugar, a beneficência dentro do seu círculo de domésticos da fé. Quando falamos domésticos da fé, nós falamos aqueles dentro da nossa denominação, aqueles domésticos da fé fora da nossa denominação, porque nós somos um corpo em Cristo, né? Para depois também olhar assistencialmente também para os demais sobre a face da terra. As beneficências das pessoas de fora, então, quando feitas, também devem ter antes o aval do conselho. Para quê? Não para uma questão aí de que o conselho é que tem que tomar decisão em tudo, mas isso é para salvaguardar a junta diaconal daqueles famosos contos do vigário que pode acontecer, né, que se faz presente em nossa sociedade atual. Às vezes nós recebemos visitas de pessoas que vêm de fora, pedindo uma assistência, dizendo ser membros da nossa igreja em determinada parte do nosso país. Isso já aconteceu algumas vezes com a minha pessoa, né, onde, em primeiro lugar, o que nós fizemos? Ligamos para as igrejas da onde a pessoa fala ter vindo, para ver se havia verdade, né, nesses quesitos. E olha que pontos do vigário já aconteceram vários, né, onde a gente teve que chamar a pessoa, né, a ter consciência do que estava fazendo, a usar nomes de outras igrejas irmãs, né, para buscar benefício para si. Né. Então nós
entendemos também dessa forma. E como o conselho está mais próximo dos demais conselhos, né, então faz-se necessário, às vezes, nesse sentido também, buscar salvaguardar a junta diaconal contra esses quesitos que podem acontecer, infelizmente, no nosso mundo. Os diáconos, então, devem estar atentos a isso, né? Existem, entre aspas, pessoas que são muito convincentes a aplicar esses golpes nas igrejas com as suas histórias e não histórias dramáticas, contos passionais, tragédias emotivas. Por isso nós precisamos olhar com muita seriedade nesse quesito também de assistencialismo e de vida diaconal que nós precisamos ter como Igreja de Jesus Cristo. Por quê? Porque as oblações do altar de Deus, ou as ofertas que são trazidas, que são depositadas na presença de Deus, não se distribui com mundanos vis, ou com aqueles que querem apenas passar um conto do vigário. E isso não pode acontecer entre nós, porque nós vamos estar fazendo o quê? Ajudando a pessoa, nesse caso, a viver dessa forma cada vez mais, né? E não podemos deixar que o pecado continue prevalecendo na vida de pessoas. E pessoas mundanas, no sentido aí de querer tirar proveito para si dentro de um contexto religioso, precisamos também estar muito atentos. Com relação à manutenção da ordem. Manutenção da ordem aqui está falando, de forma geral, no espaço físico do templo, né, onde ele está, né, a ordem dos cultos, então, nas conferências, nas aulas dominicais, nas festas sacras, nos casamentos, ensaios, desde que realizado, então, nesse contexto do templo, fica a cargo da junta diaconal. Quando fala contexto do templo, nós precisamos olhar até aquilo que a lei brasileira traz. Quando nós falamos em questão cultica, você deixa o seu carro parado ali na frente da igreja, né? Não está dentro da igreja, mas está na frente. Ali ainda é o quê? Uma função diaconal, estar atento ao que está acontecendo ali também, né? Cuidando, porque é patrimônio que ali está, e está o quê? Sob a responsabilidade diaconal, nesse caso, né? Toda essa questão, então, realizado dentro dos limites do templo, né? Quando falamos em limites, então nós olhamos para todo esse aspecto. No exercício dessa função, muitas vezes o diácono vai precisar fazer o quê? Exercer, né, autoridades para que tudo continue na maior perfeita harmonia, né, e de acordo com as regras instituídas até mesmo socialmente. Muitas vezes o diácono vai ter que admoestar, chamando à ordem aquele que está indisciplinado em relação a esse local, a esse espaço, e não está vivendo de uma forma aceitável nesse momento. Ele vai ter que exortar, ele vai ter que corrigir a como se comportar na casa de Deus, mesmo que outros oficiais estejam fazendo coisas que não convém naquele momento. O diácono tem toda a autoridade sobre ele, sobre o presbítero docente, sobre o presbítero regente. De repente o culto está acontecendo, como exemplo, né, e existem oficiais batendo papo lá fora. O diácono tem que chamar a atenção, ele tem que admoestar, ele tem que pedir que esteja na casa de Deus, porque essa é uma atribuição que é dele, né? E os demais não podem se sentir ofendidos nesse caso. Por quê? Porque ele está exercendo o seu ofício de forma plena. Essa disciplina imediata, né, que é uma atribuição de concílio no nosso Código Disciplinar, artigo 6, né, causa desconforto dentro do conselho, causa, mas essa disciplina também, quando o diácono faz, mesmo que não nesse sentido do Código Disciplinar que é para conselho, causa também dores, e dores de cabeça muito grandes na junta diaconal. Por quê? Porque às vezes o membro não quer entender que isso é uma função diaconal.
né? Às vezes ele vai querer achar ruim, de repente as crianças estão fora do tempo, brincando, correndo, gritando, os pais naquele momento não estão percebendo, vai o diácono e chama a atenção dos filhos, os filhos continuam, ele vai chamar a atenção dos pais, porque é a função dele fazer isso, né? Então nós precisamos estar atento a isso, né? Porque esse é o exercício da manutenção que é diaconal. Mesmo que isso vai gerar conflitos, muitas das vezes, né, vai gerar, mas não teria necessidade de gerar se todos nós tivéssemos consciência de como nos colocarmos diante do espaço físico, do templo, dentro de esfera de trabalhos e de atividades que ali estão sendo feitas. A ordem precisa ser estabelecida, a ordem precisa ser mantida. 1 Coríntios capítulo 14, verso 33 e 40. Deus não é Deus de confusão, né? Deus é Deus de ordem e de decência. Por isso que na casa de Deus tudo seja com ordem e decência. Está lá na palavra de Deus, né? E os diáconos vão estar aplicando a palavra de Deus nas nossas vidas. Por meio suasórios, sim. Por aconselhamento, sim. Por orientações, sim. De forma até mesmo pastoral nessa hora, sim, a ordem da igreja é um trabalho de orientação formadora e requer do diácono então o que? Muitas vezes sensibilidade, habilidade, paciência, sobretudo com crianças e adolescentes, que nós sabemos que nessa faixa etária, né, às vezes se torna difícil, né, o controle, né, diante desses, mas assim mesmo, o diácono, com toda a sua sensibilidade, habilidade, com paciência, ele precisa colocar em ordem todos esses quesitos que se faz necessário naquele momento. Atitudes imperativas e ditatoriais não deve ser exercício diaconal. Posturas inflexíveis de guardas do templo não deve ser atitude diaconal. Medidas coercitivas e palavras duras, né, não coadunam com o espírito fraternal na vida da igreja. Por isso que o diácono, né, ele pondo em ordem aí, ele vai usar o quê? Ele vai usar da sua sensibilidade, da habilidade, da paciência, né, no exercício das suas funções. O ministério diaconal, ele é nobilíssimo por sua missão de servir, mas ele é dificílimo por sua natureza. É por isso que 1 Timóteo, que nós lemos, capítulo 3, verso 13, diz: pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. É nobre o trabalho? Sim, mas é difícil por sua natureza, né? Mas é aquilo que o Senhor chamou e colocou na função diaconal. Por isso que o diácono deve sempre lembrar que Cristo também foi um diácono. Ele veio para servir, né, não para ser servido. Esse é o sentido pleno diaconal. O maior exemplo, né, de diaconia, né, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso que, na verdade, a igreja toda, ela é uma diaconia, porque todos nós somos cristãos, né, e todos nós temos como exemplo Jesus Cristo, quando em João 13 nós vamos ver lá ele lavando os pés aos discípulos e falando justamente sobre isso, né? Quem quer servir, seja servo, né? Assim como eu fiz, façam vocês também, porque nós vivemos a comunhão dos servos de Deus. Logo, é grande bênção ser diácono. Lembrando que os primeiros oficiais da igreja primitiva foram os diáconos. Que Deus possa nos abençoar. Essa era o final então do nosso momento de catecúmenos, né, falando sobre a identidade presbiteriana. Tem outros assuntos que nós vamos ao longo do nosso conhecimento da igreja, a gente vai recebendo, né, através dos estudos bíblicos, através das escolas bíblicas que nós temos. Espero que tenhamos todos aprendido um pouco. Esse link vai estar lá no nosso site, revsaulo.com.br, com os demais anteriores, né? Aquele que seguiu, né, e colocou o seu nome embaixo de cada
vídeo dizendo que esteve participante, né, e os seus nomes estão sendo colocados no conselho. Essa semana passada tivemos reunião do conselho, 2 nomes foram colocados no conselho, né, porque esses 2 nomes estiveram em todos os vídeos e estiveram dando o seu nome também em todos os vídeos, né, para que nós pudéssemos ter aí a sequência que foi passado nas suas vidas, né. Se alguém mais começou e parou e quiser continuar, volta lá no nosso site, pega todos os vídeos que ainda não fizeram, né, coloca após assistir os seus vídeos, entenderem esses vídeos, coloca seu nome também embaixo do vídeo, porque colocando lá vai estar vindo para nós, a gente vai estar recebendo essa informação, né, mas não coloca só seu nome, coloca seu nome depois que você estudou, depois que você entendeu, depois que você aprendeu. Por quê? Porque ao seu lado estará o próprio Senhor observando os seus atos, né? Para que nós possamos trazer isso ao conselho, né, de forma tranquila, entendendo que de fato você aprendeu tudo, entendeu tudo. Se tiver dúvida, nos procure, porque nós vamos tirar as dúvidas, para que nós possamos dar os passos aí necessários para recebimento de membros dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Aos demais que são membros e não tiveram um catecúmeno mais aprofundado, também volta. Aprenda novamente, isso daí não vai causar dano nenhum às nossas vidas, bem pelo contrário, vai nos ajudar a viver a identidade presbiteriana a qual nós dizemos, né, e demos voto a Deus que viveríamos. Que Deus assim nos abençoe, então, né, não teremos mais então agora a classe de catecúmenos das quartas-feiras, né. Quinta-feira, amanhã, nós temos o culto ao nosso Deus, né, culto solene a Deus com a ceia do Senhor para aqueles que são do grupo de risco, né, aqueles acima dos 60 anos, né, aqueles que não estão vindo e não estão cultuando a Deus no domingo, né, mas essa quinta-feira vai ser, né, o seu dia com o Senhor também, tal qual igual aqueles que estiveram domingo no culto a Deus e diante da ceia do Senhor. E nós vamos prosseguir todas as quintas-feiras, né, com esses demais irmãos também, então, para nós estarmos em culto a Deus. 2 cultos agora, no domingo, às 19 horas, para aqueles que não são do grupo de risco, e na quinta-feira, culto também solene a Deus, às 19h30, para aqueles que estão no chamado grupo de risco, né? E queremos estar aí dando continuidade a esses momentos até que o Senhor aprove a nós, né, mudar, né, todo esse parâmetro que está ainda sobre a face da terra. Quinta-feira, então, amanhã, culto solene a Deus com os demais irmãos. E lembrando que nós temos que ter todas aquelas regras que o decreto traz para nós, né, o municipal, o estadual, né, aquilo que a Secretaria de Saúde pede também para que nós venhamos a viver, questão de máscaras, de saneamento, lavagem de mãos, o álcool gel que é oferecido pela igreja, o tapete para desinfecção que nós temos ali para os calçados e tudo mais, distanciamento social dentro do templo, sem aglomeração, sem apertos de mão, sem abraços. Agora não é o momento ainda, temos que viver dessa forma, como Eclesiastes capítulo 3, há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar. Está lá nas Escrituras Sagradas. E Deus está falando que não é o tempo para nós abraçarmos agora. Então vamos entender isso na presença do nosso Deus. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço deste irmão em Cristo e que nós venhamos a prosseguir. Os estudos de quinta-feira passarão para sábado de forma online e a escola bíblica de sábado voltará às 9h30 da manhã para domingo a escola dominical também online. Só esses 2 cultos presenciais ao nosso Deus.
assim abençoe a todos nós e continuemos orando pelos nossos irmãos que estão passando por esse momento de luto e de tristeza também em nosso meio. Deus seja com todos nós.